Assunto passar a tratar de questões internacionais, porque o assessor de Assuntos Internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, disse à CNN, a Basília Rodrigues, que considera sem valor jurídico internacional a lei que anexa o território de Essequibo, na Guiana, como pertencente à Venezuela. Por isso a gente já está aqui com o Américo Martins e com a Luciana Tadeu na tela para a gente repercutir um pouco dessa apuração que a Basília Rodrigues nos traz. Queria começar aqui, voltou aqui a Marina Demore. Então, Marina, você traz essas informações para depois eu repercutir com o Américo e depois a Luciana Tadeu também vai vir se associar a nós nesse noticiário internacional. Mas primeiro vou pedir a sua licença, Américo Martins, o maior gentleman da CNN Brasil, para Marina Demore trazer as informações. Boa tarde, Marina. Obrigada, Yuri. Boa tarde para você também. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, o assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, afirmou à nossa analista da CNN, Basília Rodrigues, que considera que politicamente essa lei que foi decretada então por Nicolás Maduro é um complicador a mais na tentativa de manter o diálogo e de gerenciar a crise. Amorim ressaltou também que essa é uma opinião pessoal dele. O assessor para Assuntos Internacionais da Presidência disse também que considera sem valor jurídico internacional a lei que anexa o território de Essequibo à Venezuela. A lei que a gente lembra foi decretada na última quarta-feira por Nicolás Maduro. É a lei chamada de Lei Orgânica para a Defesa de Essequibo, que cria então uma região venezuelana dentro do território que é reconhecido internacionalmente como parte da Guiana. Esse conflito entre os dois países, nessa disputa pelo território, é uma disputa que já se estende por mais de 200 anos e voltou à tona após Maduro convocar no ano passado o apoio da população para anexar o território do país vizinho. A gente reforça também que Amorim disse que é preciso aguardar uma decisão da Corte Internacional de Justiça sobre esse assunto. Ele disse que o Brasil apoia firmemente o acordo de Argile, que resultou de um chamado do presidente Lula à CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos, e fez então esse posicionamento, dizendo que não reconhece e que toda essa lei é um complicador a mais, portanto, em todo esse conflito. Em resposta à nova lei venezuelana, a gente lembra também que a Guiana disse que não permitirá a anexação de Essequibo pelo país de Maduro. Yuri. Aí a Marina Demore com as informações, agora sim o nosso telão completo, a Luciana Tadeu também está conosco aqui, já vai falar, mas o Américo tem também informações sobre como está repercutindo dentro do governo brasileiro, em especial no Itamaraty, não é isso, Américo? Traz para a gente como é que está sendo, como é que o Itamaraty, que é a nossa chancelaria oficial, está lidando com essa questão de Essequibo. Boa tarde, bem-vindo, Américo. Boa tarde, Yuri, Marina, Luciana, a todos que nos acompanham também. Yuri, eu conversei com alguns embaixadores do Itamaraty e uma dessas fontes, muito bem colocada ali no nosso Ministério das Relações Exteriores, disse que espera que o Itamaraty não se manifeste nos próximos dias. Eu indaguei, mas por que não se manifestar, visto que o Brasil tem interesse em manter a estabilidade na região e os dois países são países vizinhos? A resposta que eu recebi dessa alta fonte, muito bem qualificada no Itamaraty, é que o Itamaraty vai aguardar os acontecimentos. Ele chegou a dizer, inclusive, essa pessoa, que o Itamaraty está aqui para facilitar. Os diplomatas brasileiros querem facilitar o diálogo entre a Venezuela e a Guiana. Sabem que mais elementos vão surgir neste debate, dessa disputa territorial entre os dois lados e preferiram não se precipitar, vão aguardar os acontecimentos. Eles dizem que, inclusive, o Itamaraty não tem que ficar comentando cada passo desse processo, que isso é papel nosso, Yuri, comentaristas, que não é o papel dos diplomatas. Apesar de tudo isso, o Brasil está acompanhando, obviamente, com muita atenção o que está acontecendo lá, como a própria Marina acabou de nos contar, nessa informação que a Basília trouxe do ex-chanceler Celso Amorim,
que foi muito bem colocada, porque ele disse que, obviamente, a Corte Internacional de Justiça é o fórum para se discutir esse assunto. A Corte Internacional de Justiça, que é o mais alto tribunal da ONU, lida justamente com disputa entre estados e foi acionado, inclusive, pela Guiana. Uma determinação da Corte, enquanto analisa esse processo, é que nenhum dos lados deve fazer nenhum movimento que torne a situação ainda mais difícil. Obviamente que ao assinar essa lei, ao promulgar essa lei, o autocrata Nicolás Maduro está dificultando o processo e está agindo contra uma determinação da Corte Internacional de Justiça. Portanto, essa lei é uma lei ilegal, assim como colocou de maneira mais diplomática o nosso ex-embaixador Celso Amorim, assessor do presidente Lula, dizendo que não tem efeito no cenário internacional, não tem efeito jurídico internacional. Então o Brasil vai continuar acompanhando, mas vai continuar acompanhando em silêncio por enquanto, Yuri. Perfeito, a apuração aqui do Américo, juntando ali com essa que a Marina Demore traz, aqui ouviu Basília Rodrigues, para a gente entender como dentro do governo brasileiro está sendo percebida toda essa questão entre Venezuela e Guiana com esta lei baixada aí por Nicolás Maduro. E a Luciana Tadeu vem com as informações do governo da Venezuela, que disse querer garantir a paz e a boa convivência internacional, uma declaração dada depois que o ministro venezuelano sugeriu o uso de força militar justamente nessa região em disputa de Essequibo. Conta pra gente, Luciana Tadeu, boa tarde, bem-vinda ao Brasil Meio-Dia. Boa tarde, Yuri, para você, para o Américo, para a Marina e para todos que nos assistem. Olha só, justamente essa posição dizendo que vai apelar a diplomacia para resolver essa questão com a Guiana veio em um comunicado da chancelaria venezuelana que diz que a Venezuela continuará sendo garante da paz e da boa convivência internacional no marco da diplomacia e do direito internacional. Porém, Yuri, um dos pontos dessa lei que foi promulgada pelo presidente Nicolás Maduro é justamente, resgatando o que o Américo acabou de dizer, o não reconhecimento da Corte Penal Internacional para solucionar essa controvérsia com a Guiana. Essa lei também prevê a criação da Guiana Esequiba como um estado venezuelano, ou seja, um estado dentro do limite territorial venezuelano, proíbe a publicação de mapas políticos da Venezuela sem esse território, proíbe que pessoas que não defendam ou que apoiem a Guiana de alguma maneira ou que ajudem de alguma forma a Guiana nessa controvérsia ocupem cargos públicos na Venezuela, ou seja, outro elemento que aí no futuro pode ser usado pela justiça venezuelana para impedir candidatos, por exemplo, de concorrer à presidência, como a gente tem visto agora com a líder opositora Maria Corina Machado, que não pôde concorrer à presidência. Então é uma lei aí que vai contra esse acordo, justamente que foi feito no final do ano passado com a facilitação do Brasil para diminuir a escalada de tensão, justamente porque coloca a Guiana como parte do território venezuelano. Assim que a lei foi promulgada, o ministro da Defesa disse que a Venezuela usaria todo o seu poder nacional e militar justamente para anexar esse território, para incorporar esse território. Mas depois veio o comunicado da diplomacia baixando um pouquinho aí o tom, dizendo que vão sempre estar no marco da diplomacia, Yuri. Ainda contigo, Luciana Tadeu, e ainda falando de Nicolás Maduro, o presidente venezuelano fez uma acusação grave ali contra Javier Milei, o presidente da Argentina, alegando que ele tentaria fazer uma, abre aspas, cruzada contra a Venezuela, mais um capítulo de um bate-boca que está se tornando uma constante aqui na América do Sul, Luciana. Isso, foi uma afirmação que veio depois daquela entrevista que já gerou bastante repercussão na região do Javier Milei com o jornalista da CNN, Andrés Oppenheimer. Ele pergunta para o Javier Milei se ele estaria disposto a aplicar sanções diplomáticas contra a Venezuela. E aí Javier Milei diz que o que acontece na Venezuela é uma carnificina e que estaria, assim, disposto a aplicar sanções contra o país. Nicolás Maduro, em seu programa, ele tem um podcast e ele disse que Javier Milei está empreendendo uma
uma cruzada contra a Venezuela e falou, Milei, olha para o que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, olha para o que aconteceu com o ex-presidente Maurício Macri, quem vai contra a Venezuela, quem ataca a Venezuela acaba mal. Foi isso que ele falou no programa dele, Yuri. Bom, vai ser mais um capítulo de um bate-boca que, pelo jeito, está só começando aqui na América do Sul. Deixa eu me despedir aqui da Luciana Tadeu também, da Marina Demore e do Américo Martins por enquanto, mas seguindo ainda com algumas questões do noticiário internacional. As duas